Oi, gente! Me chamo Dani Magela, sou de Brasília e estudante de teatro no Centro Universitário IESB, cursando o 5º semestre. No vídeo de hoje eu falarei sobre o palhaço Arrelia e o capítulo 5, Um Jeito Brasileiro de Ser Palhaço, do livro Elogio da Bobagem, da Alice Viveiros de Castro. Livro este que está na ementa da disciplina de palhaçaria da minha faculdade. Indo pela ordem cronológica do livro, começaremos pelo capítulo 5. Depois da chegada das artes circenses junto com os portugueses ao Brasil, aos poucos foi se formando um jeito brasileiro de ser palhaço. O Brasil é caracterizado por um mix de culturas, e nós brasileiros somos conhecidos por fazer humor em tudo, até em rir da nossa bagunça institucionalizada. Nós temos o nosso próprio estilo de humor. Somos espalhafatosos, cheios de ginga e malemolência, sedutores, descarados, bem-humorados, desafinados e temos um ritmo. Somos brasileiros. Sobre essa característica sedutora dos palhaços, ela se desenvolveu a partir da malícia dos palhaços de folguedo e foi firmada junto com a figura do palhaço instrumentista cantor. Mas isso não significa que este seja o único tipo de palhaço que temos, e nem faz dele o tipo certo ou errado. Apenas mais um tipo dos nossos palhaços brasileiros, fazendo parte da nossa identidade cultural. Na Europa, os palhaços tinham como maior aliado de expressão corporal a mímica. Isso porque eram impedidos de usarem livremente a palavra. A música fazia parte do número, e muitos eram músicos extraordinários, mas devido à lei ou pela força dos costumes de se equipararem aos músicos, eles buscavam a graça então em não conseguir tocar, ou tocar instrumentos de sons engraçados. Já aqui, eles tocavam violão, compunham e viraram cantores. Isso porque temos a tradição de apoiar o humor na palavra e na música devido às festas populares, longa linhagem que atravessa os tempos e se espalha por aí. E assim também, a habilidade do improviso foi se desenvolvendo em todas as regiões do país devido a uma riquíssima poesia regional. Surgiu assim a música típica do palhaço, a chula. Canções de melodia simples com perguntas e respostas. Esse é um exemplo de uma dessas músicas. Uma das primeiras referências encontradas sobre palhaços cantores foi em um anúncio da Barraca Prazer do Público no Jornal do Comércio em 1848, onde foi publicado um convite para assistir, dentre outras apresentações, uma cantoria em linguagem de preto. Em uma sociedade escravocrata, não soava nada estranho que um negro se tornasse um elemento cômico, risível e ridicularizado, o que é um fato histórico extremamente triste e racista. Já essa associação dos negros à música, como um todo, vem da contribuição dos africanos para a nossa cultura musical. Mas existem outras crenças de que o palhaço cantor e seu personagem negro pode ter tido influência dos menestréis e ou dos blackfaces norte-americanos, de acordo com José Ramos Tinhorão, um estudioso musical. Basicamente, os blackfaces eram cômicos brancos com a cara pintada de preto. Eles faziam apresentações em circos e espetáculos, fazendo humor com a música, as danças e a língua dos negros. Isso era e é claramente a personificação do ódio e da intolerância racial, o que na época fez muito sucesso. Os minstrel shows foram a evolução disso, onde aconteceram espetáculos inteiros baseados nos blackfaces. Já sobre o papel dos negros no circo, e principalmente como palhaços, as referências são escassas, pois costumavam referir-se apenas ao palhaço, sem citar nomes, nem do artista e nem do palhaço em si. E esse costume, infelizmente, ainda pode ser visto algumas vezes, mas podemos mudar isso e sempre referenciar o artista e o palhaço. Surgiu assim em 1857 no Rio de Janeiro, Alcazar Lyric, uma casa de espetáculos que contribuiu em diversas áreas artísticas e nos costumes de toda uma geração, inclusive no desenvolvimento do palhaço cantor. Era o espaço preferido dos velhos galantes, dos jovens à procura de aventuras, das pessoas influentes da época e também mulheres de má vida. A família tradicional carioca, apavorada com esse novo modo de vida, a noturna, considerava o Alcazar um antro de perdição. Mas com a chegada da música francesa, dos couplets e triolets típicos dos cafés-concerto franceses, contribuíram para que os artistas brasileiros, inclusive os palhaços, ousassem apresentar em cena canções maliciosas e cheias de humor sensual. Pela primeira vez, as canções de duplo sentido eram aceitas e viravam moda.
moda devassa, mas chique. Inclusive, as pequenas canções e óperas lançadas no Alcazar influenciaram Arthur Azevedo, o teatro de revista e levaram para o circo cenas cômicas e canções teatralizadas. Sobre a figura do palhaço cantor, Mário de Andrade foi o primeiro pesquisador a se interessar e a apontar seu papel na história da música brasileira. Ele descobriu que a mesma música podia ter diversas variações em seus versos, modificado ao longo dos anos. Como exemplo, a música Lundu do Escravo, que era cantada nos circos em 1876 e fez sucesso pelo menos até 1913. Essa música nos permite ver o que poderiam ter sido as cantorias em linguagem de preto. Após Mário, quem se dedicou ao tema foi José Ramos Tinhorão, citado anteriormente. Ele observou que os primeiros cantores a gravarem discos no Brasil, em sua grande maioria, eram palhaços. O repertório deles na gravadora era vasto, cantavam de tudo. Mas uma das características mais fortes do repertório eram as canções cômicas, picantes e teatralizadas. Mas essa característica do palhaço cantor parece ser parte do circo sul-americano, pois um fenômeno semelhante ocorreu na Argentina, na figura dos paiadores, e mais tarde com Pepe Podestá, o criador do circo crioulo. Houve um intenso intercâmbio artístico por todo o século XIX e as primeiras décadas do século XX, envolvendo o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. No meio de todo esse intercâmbio, algumas famílias acabaram se dividindo, ficando parte no Brasil e parte na Argentina, como exemplo os irmãos Carlo, Casale e também dos Teresa. Enfim, os palhaços argentinos e os brasileiros têm algumas características em comum, como exemplo a de cantor, mas se especializaram cantando milongas, toadas e pajadas. Então, por volta de 1810, os circos participavam de campanha pela independência e os picadeiros abriam espaço para os paiadores, poetas populares que cantavam os atos de bravura dos heróis. E foi aí nesta época que introduziram danças e cantos da terra nos espetáculos circenses. Tal costume durou até a chegada de um palhaço, que encarnou a figura heróica e mítica dos gaúchos, transformando a história do circo e do teatro na Argentina, o Pepe Podestá. Mais conhecido como Pepino 88, nasceu no Uruguai em 1858. Se iniciou como palhaço e sempre se apresentou cantando cançonetas cômicas e dialogando com a plateia, seguindo a tradição dos paiadores. Ele foi o criador do circo-teatro argentino com a montagem do drama gauchesco Juan Moreira, iniciando o circo crioulo. Enfim, e assim finalizamos o capítulo 5. Agora falaremos sobre o palhaço Arrelia, ou Valdemar Seissel. Nasceu em 1905, no Paraná, sendo a terceira geração de uma família circense. Durante sua infância, Valdemar morava com a sua mãe, que estava doente, em São Paulo, onde teve uma melhor educação do que as crianças do circo que têm que mudar de escola a cada cidade. Mas ele sempre estava no circo de sua família, o Circo Irmão Seissel. Sua verdadeira estreia como palhaço aconteceu quando seu pai buscava um novo palhaço para o seu circo, experimentando todos da família, menos o próprio Valdemar, que até então estudava na Faculdade de Direito no Largo de São Francisco. Então, em um dia de espetáculo, Valdemar foi colocado no meio da apresentação de forma improvisada e acabou se atrapalhando no meio dos outros palhaços, e o público amou, e foi aí que ele se tornou o palhaço Arrelia. Aos poucos, Arrelia foi aperfeiçoando seu próprio palhaço, tanto fisicamente quanto na sua personalidade. Ele havia um bordão do tipo, como vai, eu vou bem, muito bem, 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 que usava em seus espetáculos. Ele foi o primeiro palhaço a aparecer na televisão, já iniciando com o seu programa de TV, O Circo do Arrelia. Fez vários filmes, participou de vários programas de TV em várias emissoras, escreveu alguns livros e inúmeras peças cômicas para o Arrelia e também recebeu inúmeros prêmios e homenagens. Valdemar, um advogado formado que nunca exerceu a função, dedicou sua vida a ser palhaço e veio a falecer em 2005, aos 99 anos de vida. Bom, isso é tudo, pessoal. Obrigada por assistirem até aqui. O livro que me baseei estará na descrição do vídeo. Compartilhem se gostaram e deem like. Tchau, tchau. Até mais.